Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Igreja Internacional da Graça de Deus. Salve, salve, gente amiga, tudo jóia? Mais uma vez juntos aqui na edição Blumenau na Graça. Faço votos que você esteja bem, sua família também, e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, te presenteie com um dia top, com um dia especial. Bom, nós estamos em mais uma edição Blumenau na Graça e hoje vamos falar, já que nos aproximamos da Semana Santa, daquele culto que foi gravado próximo à Semana Santa, nós hoje falarmos a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dali tiramos algumas lições, aquele culto foi registrado e hoje você vai poder alcançá-lo, vai poder vê-lo, né? Foi gravado no último dia 24 de março do ano de 2024. E glória a Deus pelos cooperadores que registram esses cultos atuais ou também os mais antigos para depois podermos exibi-los ou exibi-los aqui na nossa TV. Contigo vai tudo bem? Com a sua família vai tudo bem? Se não vai, eu rogo de cá que as coisas clareiem. Rogo para que a mão do Todo-Poderoso alcance você e toda a sua casa, tá? E, eventualmente, você visitando Blumenau, já pegue aí o nosso endereço para nos fazer uma visita. Seja morando aqui, ou seja, visitando aqui, você, sem dúvida, será muito bem-vindo. Tudo bem? Vamos à mensagem? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Abra a tua Bíblia em Lucas 19. Hoje vamos tratar um pouco mais a respeito da caminhada de Cristo ou da vida de Cristo até o Calvário. Na leitura de hoje, o Calvário ainda não chegou. A gente deve falar dele na Sexta Santa, né? Mas hoje é um dos assuntos e alguém afirma que foi a caminhada ou o início da caminhada chamada Semana Santa. Lucas 19 é a nossa leitura. E o versículo é o 28. Deixa Deus tratar contigo, tá bom? Bom, Lucas é o livro, 19 é o capítulo, e o versículo é o 28, exatamente. Diz bem assim a lição de Deus para nós. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, a um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos. Estamos falando de quem? De Jesus. Mandou 2, dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, 2 discípulos, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Esse texto é o que a gente chama carinhosamente de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Perceba que Jesus, ele então antecipa 2 que andam ao seu lado, discípulos, para poder ir à frente. Acho isso bonito, né? Acho bonito isso para um líder, permitir alguém ir à frente. Fazendo um pequeno parênteses, não é? Porque tem gente que infelizmente tem ciúmes. Porque tem gente que infelizmente, sabe, tem um desconforto de ver talvez alguém que era um aluno, um
um dia sendo professor, de ver alguém que um dia era funcionário, podendo ser um colega de patente, podendo ser um gerente de um outro turno, entende o que eu estou falando? Podendo assumir o cargo da diretoria, e olha lá quem sabe, podendo se tornar um dia seu chefe. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Outro dia o nosso irmão me testemunhava, dizendo: pastor, eu não tenho tanto tempo de firma, mas Deus me deu a graça. Outros que tinham curso disso e curso daquilo, né, meu irmão? Olha, pastor, fui eu classificado e a vaga é minha. Olha que bonito, né? Então que Deus nos ajude. Isso é posição de um líder, é uma posição de Cristo, de permitir. Eu abri parênteses nisso, né? Pode ir adiante. E lá foram esses dois, mas foram debaixo de uma missão. Qual era a missão? Resgatar o jumentinho, não é? Já te falei em uma outra ocasião, de que os mais prósperos daquele tempo, eles tinham animais, tinham jumentinhos, tinham carruagem, era como se fossem, em aspas, os carros de hoje, né? E aqueles que menos tinham posses, eles então caminhavam, era a pé mesmo, não tinha esse recurso, não é? Então Jesus falou: olha, vá à frente e vocês já vão ver exatamente o que eu estou falando. Estou já orientando vocês o que vocês verão pelo caminho. Palavra inspirada, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Estudamos um tanto ao longo do nosso verão, não é verdade? E lá vocês verão um jumentinho, verso 30, preso, em que nenhum homem ainda montou. E assim aconteceu, foi exatamente como Jesus disse. Chegaram, encontraram o jumentinho, estava preso. Quando eles iam desamarrando ali o jumentinho para ser levado, apareceu o dono, é óbvio, e o dono: ei, o que você está fazendo aí com o meu jumentinho? Pois é, até a resposta Jesus disse para eles: pois é, eu estou levando ele agora porque o Senhor precisa dele. Uau! Certamente o jumentinho depois foi devolvido, mas o bonito é que esse jumentinho foi um instrumento de Deus, foi usado por Deus. Não quero fazer um paralelo desse jumentinho ser comparado a nós, seria uma comparação tanto grosseira, né? Mas que privilégio saber que aquele animal pôde ser um instrumento na mão de Deus. A verdade é que o Senhor está sim fazendo grande obra na vida de todos nós. Perceba que a Bíblia, por algum mistério, traz a informação que aquele jumentinho nenhum homem ainda tinha montado. Você sabe que nesse universo animal existem os domadores, e esses que ainda não foram montados, eles ficam mais arredios, porque talvez eles ainda não entenderam que podem também servir dessa forma. Não é verdade? Então a Bíblia traz essa informação, e você sabe que tem uma fama também, em aspas, a mula também, o jumentinho, provavelmente, de não seguir assim sem parar, né? E então o Cristo usou esse jumentinho, mesmo sem ter passado por esse trabalho de domar isso e aquilo e tal, e ele seguiu e seguiu e seguiu perfeitamente. Sabe, irmãos, essas expressões bíblicas para nós nos dá muitas lições, e uma delas é que Jesus pode muito bem domar pessoas que ainda são indomáveis, pessoas que às vezes dizem: o quê? Eu no meio de uma igreja de crente, mas nunca que isso acontecerá. E o Senhor vai através do Espírito Santo, o Senhor vai através da obra de Deus, vai domando, amém, gente? E vai domando, e vai tocando aqui, vai tocando ali. Tem hora que está até chorando. O que você está chorando? Saudade de mamãe. Mentira, é porque o Espírito de Deus está tocando, e vai tocando, e vai tocando. Eu lembro como hoje, um caso de uma irmã testemunhando, um marido muito crítico com as coisas da fé, tudo achava ruim, tudo reclamava, tudo criticava e tal e tal. E teve um dia que pela madrugada ela acordou, bateu a mão do lado na cama assim, e estava vazio. Ué, cadê meu denguinho? Cadê meu marido? Ué,
por onde ele anda. E ela levantou na ponta do pé, deu uma olhadinha e o moço estava ligado na televisão ouvindo lá programação evangélica. Do jeitinho que ela vem na ponta do pé, ela voltou na ponta do pé, deitou e agradeceu. Senhor, obrigado. O Senhor fazendo a obra, o Senhor domando pessoas que eram indomáveis. Aqui mesmo em nosso meio, irmãos, eu acredito que tenha pessoas que um dia criticava. Tem ou não tem? Será que você é honesto o suficiente? Tem ou não tem? Olha quantas mãos aqui, muitas, pelo menos 30% da igreja dizendo, pois é, e criticava pastor, você sabe que isso cai a língua, né? E criticava pastor, e criticava igreja, e criticava isso, outro, em nome de uma tradição, você sabe o que eu estou falando, né? E fala o quê? Eu vou destruir a memória de meu finado avô, e aquelas coisas que você já deve ter ouvido muito por aí. Mas a grande obra de Jesus, a incrível obra de Jesus é essa, que ele tem poder de amansar, ele tem poder de domar, ele tem poder de fazer alguém que é arredio a essas coisas, a se curvar ao evangelho. Oremos ao Senhor por isso. Lembre nas suas orações de alguém que ainda não conhece a Cristo como Salvador. Lembre nas suas orações, porque a obra vai ser feita. Eu lembro em minha casa mesmo, uma das minhas tias, a gente imaginava e falava entre nós, o quê? Essa aí eu acho que vai ser uma das últimas a conhecer a Cristo. Porque tinha esse lado crítico, sabe? De o quê? Não quero saber de crente, e tem raiva de crente, você já deve ter ouvido essas coisas e tal. E não acredita você que foi uma das primeiras? Oh, glória! Diga a Deus seja louvado, né? E ainda diz a palavra no verso 33 e 4. Seus donos disseram, por que você está soltando o jumentinho? O 34, Jesus já tinha deixado a resposta. Eles responderam, o que eles responderam? O Senhor precisa dele. Irmãos, aí eu penso algumas coisas e quero pensar junto contigo, né? O Senhor precisa dele. A verdade é que o Senhor poderia fazer a sua obra sem precisar de nenhum de nós. O Senhor poderia fazer a obra sem precisar da figura do pastor, do obreiro, do cooperador, do evangelista, do missionário, daqueles 5 ministérios que falamos outro dia. Ele poderia escalar anjos para isso, poderia, não poderia? Poderia dizer, ó Miguel, a partir de hoje, ó, seu departamento é evangelístico, viu? E você, seu Rafael, você vai cuidar das novas ovelhas. E você, arcanjo, poderia, sim ou não? E seria feito tudo com excelência no padrão celestial. Seria ou não seria? Ou você tem dúvida disso? Hein? Seria coisa assim, tranquila. E não se incomoda, não se fala mais nisso. Deixa o jumentinho preso aí. Deixa ele preso aí mesmo. E tudo bem. E vida que segue. Mas não, por algum mistério. A Bíblia está dizendo, repito que eu estou fazendo aqui um paralelo, né? De que o Senhor precisa dele. E é aqui que está a grande obra do Evangelho, irmãos. Pessoas que eram indomáveis, pessoas que eram arredias, pessoas que não queriam saber de crente. Vamos lembrar de Saulo de Tarso, pessoa que perseguia e matava crente. Veja, irmão, que obra incrível. Saulo de Tarso agora reconhecendo Jesus como Salvador. Você percebe isso? Que obra incrível se torna. Realmente o vida torta, realmente a pessoa que está longe do Evangelho será alcançada pelo Evangelho. E agora esse que criticava passa a falar do Evangelho. Irmão, não tem testemunho melhor. Porque alguém dirá, realmente o fulano mudou. Entende ou não? Olha só o peso disso. É o que a gente chama de prova testemunhal. Vale mais do que folhetos. Prova testemunhal. Porque alguém critica e você fala, fulano, você deve ter seus motivos. Mas eu tive um encontro com Deus. Você entende como é diferente? Sim ou não? Eu tive um encontro com Deus. Aí ela vai contando as experiências e tal e tal.
e glória a Deus. Quem sabe ao longo do testemunho até se emociona, até chora. E a pessoa que vai ouvindo, vai vendo sinceridade nas tuas palavras. Vai vendo que você não decorou isso no estudo de teologia. Está vendo que não são palavras decorebas ou decoradas. Está vendo que está sendo fluido. Amém, gente? E contra a verdade, irmão. Entende? Aí avança. Aí salta para o verso 35. Olha o que diz lá. E trouxeram-no a Jesus. Trouxeram o quê? O jumentinho. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. E eles diziam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, que foi conhecido como o Domingo de Ramos, não é? Então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Colocavam os ramos e oravam e glorificavam, e a fala era, né? Paz no céu e glória nas alturas. Conta-se uma história, só para não perder a ocasião, que o jumentinho no dia seguinte quis fazer o mesmo trajeto. Você deve ter ouvido essa história já, né? E todo cheio de pompa, dizendo: vou entrar de novo, foi gostoso, ontem foi bonito, todo mundo ali para me receber. E no dia seguinte não tinha uma mosca para recebê-lo. Porque a verdade, aquele dia foi cheio de honrarias, mas as honras eram para quem? Para Jesus. Tomemos cuidado de não nos envaidecer, porque ali a história diz: o Senhor precisa dele. E que bonito poder ser usado pelo Senhor. Que honroso poder ser um instrumento na mão do Senhor. Mas não perca de vista que todas as honras são para o Senhor, e glória a Deus por isso. Amém, gente? Mas aí eu quero lhe chamar a atenção, mais um ou dois assuntos e a gente completa por hoje. Então diz a Bíblia que trouxeram e Jesus assim fez, e assim Jesus entrou. E eles diziam sobre o rei, olha o 38, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Isso é óbvio, despertou também um desconforto nas autoridades da época, não é? Desde menino já se falava, rei dos judeus. E agora outra vez usa a expressão, lá vem o rei. Só que, irmão, para talvez curiosidade de alguns, ele não entrou com as honrarias de rei. Se você for observar qualquer autoridade municipal, estadual, federal, quando eles estão visitando algum lugar, eles vêm, irmão, com uma equipe que não é pequena não. Tem caso que a equipe vem dias antes para poder ver a segurança do lugar, poder ver os acessos, por onde entra, por onde sai. E é um negócio assim, um aparato grande. E vem, não é um só carro não, vem talvez meia dúzia de carros e blindados e tal, as honrarias de chefe de Estado. Entende o que estou falando? Jesus entrou como, irmão? Com um jumentinho emprestado. O que eu quero que compreenda, para fechar o raciocínio, é de que às vezes a gente pensa, sabe, que Jesus virá e entrará apenas assim, sabe, nas coisas mais faraônicas. A gente falou disso ao longo dos dons do Espírito, que Deus opera o dom de maravilhas, lembra que falamos isso? Mas, irmãos, claro que eu creio que Deus opera as coisas grandiosas, mas eu creio também que Deus está nos detalhes.
Talvez alguém diz, pois é, uma hora dessa eu vou aceitar Jesus, uma hora dessa Jesus virá, mas tem que ser numa igreja assim no tamanho do Maracanã, tem que ser assim com violinos tocando, aí tem que ser assim uma orquestra, aí nesse dia eu vou lá na frente do altar e aceita Jesus. Você já parou para pensar que pode ser menos batista? Você já parou para pensar que pode ser de uma forma mais simples? Jesus está nas coisas simples. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Jesus está nas coisas simples. Não sei você, mas no tempo em que o Senhor se revelou a mim, no dia em que o Senhor entrou na minha Jerusalém, você entende meus aspas? No dia que Ele entrou na minha Jerusalém, não tinha uma orquestra tocando, irmão. Entende que eu digo? Tinha não. Pastor, não tinha nem um coral, um quarteto? Também não. Foi de um jeito simples, mas foi um jeito simples, incrível ao mesmo tempo. Amém, gente? Foi incrível. E é isso que o Senhor também quer nos tratar, de que Ele entrou em Jerusalém de um jeito que alguém até diria, puxa vida, mas esse aí que é o rei? Então pare e pense que pode ser que o Senhor também queira entrar na sua Jerusalém, se é que já não entrou, de uma forma mais simples. Amém, gente? De uma forma menos pomposa. Nos detalhes. Num gesto de amor. Você lembra que falamos semana passada sobre o filho ligar para o pai? Você lembra disso? Que incrível. Você deve lembrar, você veio domingo passado? Veio? Puxa vida, que incrível, que tremendo. E assim foi num gesto muito simples. Os que creram, receberam e foram salvos. Aí eu faço uma curva e vou a Salmos 32, abra lá, verso 8. Você vê que a Bíblia, é uma comparação assim, parece grosseira, né? Mas a Bíblia faz essa comparação, eu lhe provo. Salmo 32, verso 8, olha lá o que diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei, é o Senhor falando através do salmista, com os meus olhos. Olha o verso 9, para não dizer que eu estou aumentando. Veja o 9: não sejas como a mula, nem como o cavalo, ou como o cavalo, nem com a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Então lhe trouxe esse texto de propósito para você entender que a Bíblia faz também esse paralelo, sabe? E está dizendo num primeiro momento para a gente não ser no sentido de não ter entendimento, de perder ocasião, de perder oportunidade. Palavra de Deus para nós. Guarde pelo menos essas duas principais lições. Essa segunda que falamos é de que o Cristo entrou de um modo simples. Você sabe que Deus se manifesta também nas coisas simples. A gente vem insistindo nisso. É problema quando a pessoa começa a pensar que Deus está só nas coisas faraônicas. Se o telhado da igreja começar a tremer, Deus estava naquele culto. Irmãozinho, você aprendeu isso errado. Entende ou não? Se o chão da igreja começar a quebrar tudo os pisos assim, que prejuízo, né? Se começar a quebrar tudo assim, que culto poderoso. Pois é. Fala agora ou depois? Então a gente precisa aprender isso. Jesus está entre nós. Amém, gente? E a obra lá atrás, a número 1, falei que o Senhor precisa dele. Que o Senhor, em aspas, conta com cada um de nós. Eu já ouvi uma vez sobre evangelismo e eu achei inteligente a forma de que há pessoas que você vai conseguir levar a Cristo e que por algum mistério da fé
é você. É com o seu jeitinho, é com o seu estilo, é com a sua liberdade, é no ambiente da amizade, no ambiente do relacionamento. Talvez está no intervalo do trabalho tomando um cafezinho. E ali, naquele momento, sabe, sem nenhumas honrarias, entende? Você não estava no Maracanã lotado, você não estava com o microfone sem fio na mão, não estava com toda essa pompa não, estava sentado numa cafeteria. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Estava ali, conversa vai, conversa vem. A pessoa, pois me fala um pouquinho mais do seu Deus. Olha o cenário que você levou alguém a Jesus, na cafeteria. Entende o que eu estou falando? Então Jesus opera nas coisas simples. Palavra de Deus para nós. E aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte. E diga graças a Deus. E que sejamos instrumentos nas mãos de Deus. O Senhor precisava dele. E em aspas, que você seja um instrumento na mão de Deus também. Instrumento para falar do amor dele. Instrumento para evangelizar. Não é? Instrumento até para estender a mão. Que as pessoas vejam Deus também em atos de bondade, generosidade, gentileza, não é verdade? As pessoas veem Deus nisso também. Palavra de Deus para nós, amém? Um minuto à igreja, para você em casa, não sei quando você vai acompanhar essa lição, mas é de uma série que vamos falar sobre a Semana Santa. Guarda no teu coração, e que bom que o Senhor, em aspas, precisava daquele jumentinho, né? E dele fez aí a entrada triunfal em Jerusalém. Bom, se você é de Blumenau, o endereço aparece aí na tela. Nós estamos no bairro Garcia, em Blumenau. Você é bem-vindo, venha nos fazer uma visita, tá bom? E se é de alguma outra direção, Deus te abençoe igual. Se for a sua vontade, inscreva-se aí no canal para receber as futuras mensagens. E ainda, se for a sua vontade fazer a sua doação, vai aparecer o QR Code na tela, e através desse QR Code você pode fazer também de qualquer outra direção a sua doação. Printa essa tela para você guardar com você já a chave Pix, que é QR Code, que é essa que está ali na tela. Se Deus lhe toca, quem sou eu para contrariar? Mas printa essa tela e já guarda aí com você. Tudo bem? Despeça do amigo em casa aplaudindo a Cristo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Lembro de uma citação da mensagem, eu quero fugir meus olhos só para ler, realmente fiel ao que foi dito. Montar em um jumento que ainda não foi amansado não é uma tarefa fácil, embora Jesus, o Criador, o dominou facilmente. Que coisa forte, né? O Senhor, Ele é poderoso para domar jumentinhos ainda não domados. Ele é o Todo-Poderoso. E em aspas, fazendo aí um trocadilho, é claro, ele fez isso com Saulo de Tarso, que era o perseguidor da igreja de Cristo, e fez dele então um servo amado, um pregador que levou a mensagem do evangelho em toda a Ásia Menor. Louvado seja Deus por isso, não é? Tantos por aí que o Senhor já amansou e fez esta obra tão incrível, né? De talvez tirar aquele lado mais ogro e fazer dele ou dela uma pessoa mais dócil, mais gentil, mais amoroso. Só Deus para fazer coisa assim, não é verdade? Talvez você mesmo é prova disso, dessa transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-lo a se inscrever no canal do YouTube, porque, para quem não sabe, todas as edições exibidas aqui na nossa TV, carinhosamente dias depois, ficam disponíveis lá no canal do YouTube, para você poder ver, rever, compartilhar e até comentar o quanto esse texto alcançou o seu coração. Simples assim. O endereço já fica, o atalho já fica em sua tela, para que você já possa ir direto ao canal e se inscrever e ativar as notificações. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É o que eu faço agora. Amado Deus, obrigado pelo seu amor por nós. Obrigado por não desistir de cada um de nós, mesmo aqueles de personalidade forte. Mesmo aqueles, ó Deus, que ainda precisam ser transformados pelo Senhor e pelo seu poder. Mesmo aqueles, ó Pai, que ainda são ogro, que ainda são casca grossa, o Senhor os alcança também e faz deles uma bênção.
Tantos mundo afora são testemunhas disso. Obrigado, ó Deus, pela sua grande operação. Nós te louvamos, te engrandecemos, em o nome de Jesus. Amém. Já lhe ocorreu também, amigo, a exemplo da entrada de Jesus de um modo simples, como foi a entrada triunfal de Cristo com o jumentinho emprestado, de um modo simples. Já lhe ocorreu que o Senhor também pode operar em sua vida de uma forma simples? Não é somente tremendo o telhado ou o chão de uma igreja ou da sua casa em que Deus age. Já lhe ocorreu que Ele pode agir através de uma ligação de alguém que você ama? Já lhe ocorreu que Deus pode agir trazendo uma resposta de algo que você tanto aguarda? Deus pode agir de maneiras mais simples também, mas não deixa de ser as suas mãos. Tudo bem? Não sei a quem vale, mas Deus mandou e eu falei. Que Deus te abençoe. Considere também visitar lá a página prsodré.com. Lá tem algumas mensagens das antigas e das atuais para você também ser edificado. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima. A graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Igreja Internacional da Graça de Deus.